Agora vamos conversar sobre problemas vasculares, que parece que essa época do ano, né, com esse calorão, eles ficam ainda mais complicados de lidar, né? Vamos conversar com a doutora, tá com a gente aqui hoje, a doutora Natácia Domingues, que é cirurgia vascular. Seja bem-vinda. Oi, bom dia, obrigada. Tudo Giane. bem? Tudo bom, e você? Muito bom te receber novamente aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sobre esses problemas que atingem uma camada importante da população, Importante. Né? Varizes, perto de 30% da população são acometidas com a doença. É bem comum. Preferencialmente as mulheres? Preferencialmente as mulheres que têm o fator hormonal, né? O uso de anticoncepcional, reposição hormonal na menopausa, tratamentos para gravidez e a própria gravidez em si podem ser um fator de risco para a doença. E a genética também fala muito alto. A genética é o fator questão, mais né? importante mesmo. A pessoa tem essa propensão, tem a tendência, é o mais importante para isso já é uma questão de ordem, né? Se a pessoa tem caso na família, principalmente direto, pai ou mãe, Sim. Já precisa começar a fazer um check-up, ver como é que estão essas fazer uma veias, avaliação. Né? Não é um problema só estético, é doença. Muitas pessoas até procuram a gente por conta da estética, mas é uma doença, precisa ser tratada, acompanhada, investigação com o especialista mesmo. E o que acontece nessa época do ano que parece que esses problemas ficam ainda mais presentes? Aumenta, eles agravam. No calor, nosso organismo, para manutenção da temperatura corporal, tem uma vasodilatação. Então, nossos vasos dilatam. E o sangue que corre dentro das nossas veias, corre do pé para o coração. Então, é de baixo para cima, contra a força da gravidade. E essa dilatação dos vasos dificulta o fluxo desse sangue e acabam agravando os sintomas de dores, cansaço, inchaço, queimação. E prejudica muito a qualidade de vida, né? Principalmente no calor, isso é super comum. Então, voltando naquelas pessoas que sabem que tem histórico na família e que podem ter esse problema aparecendo no futuro, a atividade física para elas é questão obrigatória, não é nem opcional, né? Não é nem opcional, obrigatório. O que acontece com a atividade física? Como a gente estava falando que o fluxo de sangue é contra a força da gravidade, quando a gente está com a perna para baixo, esse trabalho da musculatura, de contração, estiramento da musculatura, ajuda o funcionamento das veias. Então é bom, melhora os sintomas também. Uma musculatura desenvolvida, trabalhada, ajuda que controle isso. Então precisa trabalhar a batatinha da perna, Trabalhar a batatinha da perna. A famosa panturrilha. Isso, o pessoal fala e é nosso segundo coração mesmo que a gente tem, né, na perna, ajuda a bombear de baixo para cima. O coração manda para o corpo todo e ela também manda de volta. E a panturrilha manda de volta de baixo para cima. Tá então, vendo, quanto gente? mais envolvido, quanto mais a gente trabalhar isso, melhor. Atividade física é vida, né? Atividade física é vida. Não e a gente só percebe isso, na né? prática. Eu fiquei 2 meses parada agora, esse começo de ano, minha perna encheu de vasinho, tudo de novo, gente. Que loucura. É isso. Com a pandemia também, né? Aumentou também a quantidade de pessoal trabalhando em casa, em home office, não trabalhou tanta musculatura, então os sintomas agravaram bastante. Esses sintomas do calor, que a gente está falando de ficar muito tempo parado, não necessariamente precisa ter a doença, precisa ter varizes. Então, acabou que assim, todo mundo parou de fazer atividade física, ficou menos ativo, os sintomas agravaram muito. A importância agora da retomada com segurança é voltar a trabalhar de alguma forma essa musculatura da panturrilha, da batata E da quais perna. são os problemas mais graves que essas questões vasculares para as pessoas que já têm essa tendência, o que mais elas podem ter? Além desse incômodo, além das dores, inchaço, que são esses sintomas que a gente percebe com mais frequência? As varizes, quando elas não tratadas, a evolução dela pode ser que altere a coloração da pele, a gente chama de dermatite ocre, fica uma pele mais endurecida, em alguns casos até abrir ferida e prejudica muito a qualidade de vida da pessoa, dá trabalho para processo de cicatrização. E o outro ponto super comum que a gente sempre tem que chamar a atenção é a possibilidade de trombose. Quando a gente para de mexer essa musculatura, quando a gente fica mais imóvel por algum motivo, o sangue não circula e tem uma tendência maior para coagulação. A trombose, ela precisa de tratamento imediato. Então, se sente uma dor súbita, um inchaço súbito, procurar o pronto-socorro, o cirurgião vascular para uma avaliação. O quanto que é a complicação o quanto antes. Essa pele mais endurecida que você disse tem a ver com a úlcera varicosa ou não? Tem a ver, é uma evolução também, porque aumenta muito a pressão na perna com essa veia doente, do sangue retornar, dessa drenagem. Então, pode ser que evolua para uma úlcera. Sim, com certeza. A pele fica mais sensível naquela região e pode acaba ferir abrindo uma ali. ferida. Machuca ali, pode ferir ali. A gente tem umas imagens que mostram uma circulação normal e como é que se dá o processo de formação das varizes. Vamos colocar assim, o pessoal consegue entender direitinho como é que funciona esse sistema circulatório tão importante que a gente precisa prestar atenção.
Isso. Essa aí? Na primeira imagem, tá vendo que tem uma setinha falando justamente isso que nós comentamos, que o sangue vai circular de baixo para cima, então do pé para o coração. E para ajudar isso, para esse sangue não refluir, nós temos válvulas nas nossas veias. E essas válvulas fazem esse trabalho. A pessoa que tem varizes, essas válvulas não fecham bem. Parte que aí é a figura do outro lado, uma figura de uma perna doente. Parte do sangue pode refluir e a parede da veia é elástica e ela começa a dilatar. E é por isso que algumas pessoas a gente consegue ver aquelas veias saltadas, bem visíveis, que precisam ser tratadas, porque são veias doentes. São essas veias mais tortuosas. Essas veias tortuosas, vê, dilatadas, né? E tortuosas. Então, parte desse sangue reflui, essas veias começam a ficar mais saltadas. A gente tem uma imagem também dos vasinhos, eu queria entender. Vasinho não é uma questão grave, esse sim é uma questão estética, mas normalmente quem tem vasinho indica que tem problema vascular? Isso, faz parte da doença, que é uma síndrome da insuficiência venosa crônica. Só que os vasinhos, eles estão numa parte da pele, a localização é diferente, eles estão na pele, numa camada da pele, e as varizes numa camada debaixo da pele, no tecido subcutâneo, que nós chamamos, na gordura. Mas por ter vasinhos, eles podem ser um indício de uma doença. Tem que investigar com o especialista, tem que procurar. Em muitos casos, quando as pessoas têm falha do tratamento, vai fazer o tratamento de vasinhos, fala que não teve melhora, fala que logo aumentou, aparece novamente. Então, a gente vai investigar, tem até alguns aparelhos que nos auxiliam nisso, procurando com calma, a gente vê que tem veias maiores nutrindo esses vasinhos. Por isso que acontece falha do tratamento. A gente fica enxugando gelo, né? Como fica enxugando gelo. Vai lá, faz escleroterapia, não sei se vai dar daqui a pouco pegar. Tem que voltar. Mostra lá pro Toninho que a gente consegue ver. Esse é um primeiro exame que pode ser feito mesmo no consultório, né? No consultório. Faz parte da consulta, do exame, e a gente vê que tem umas veias internas. No caso aqui do braço, as veias estão boas, né? Mas esse aparelho ajuda a ver, principalmente numa região que tem muito vasinho, fininho, e tá bem por baixo da pele, a gente usa esses aparelhos. Se tiver uma veia doente, então a gente já consegue ter uma ideia com ele. Se tiver uma veia doente, até a prioridade do tratamento é essa veia doente mesmo. E esse aparelho, o que é? Esse é até um pouquinho mais específico do que o outro, a gente consegue visualizar melhor as veias. Olha lá, acho que aqui essa angulação ficou boa. Olha que bacana! Então, isso aí faz parte. Como você vai passar na consulta com o vascular, uma das coisas é essa, a gente olha os vasinhos e vê se tem essas veias embaixo, que aí são as varizes nutrindo esses vasinhos. Mas para uma indicação de cirurgia, para retirada dessas veias mais importantes, é necessário um exame ainda mais específico, feito em laboratório, com Doppler, essas coisas. Pode ser, inclusive, alguns vasculares fazem durante a consulta, chama ultrassom Doppler. Ele vai fazer um mapeamento, funcionamento das veias internas da perna. Quando o pessoal fala que tem veia safena comprometida, veia safena doente, é com esse exame que a gente consegue diagnosticar. E é através dele que a gente vai tomar a conduta do tratamento mais específico. Como cada caso é bem individual. É bom nem comparar muito, as pessoas conversam muito uma com a outra, como que foi a evolução do tratamento, mas depende muito. Talvez tem vasinhos, mas a gente faz o exame, tem alguma veia doente internamente, alguns casos com indicação cirúrgica. E a cirurgia hoje em dia evoluiu bastante. Super simples, né? Está cada vez menos invasivo, geralmente nem gera internação hospitalar, dá para fazer as cirurgias que têm indicação de usar em centro cirúrgico. Então a gente interna geralmente no hospital de manhã, vai embora à tarde, com menos dor, com menos hematomas e volta mais rápido para as atividades do dia a dia, para a rotina. Existe solução com laser já para algumas veias doentes ou elas têm que ser retiradas? Tem dois tipos de laser. E o tratamento com laser é isso, é como se elas fossem retiradas, mas elas não foram. Não sei se tem o vídeo aí também, como que funciona. Coloca então para a gente ver como é que ele funciona. Isso. Aí é uma veia, então, que está doente, a gente não faz corte, não faz nada, passa uma fibra, que a gente chama um laser ou radiofrequência também, que faz o mesmo efeito, através desse dispositivo, que é um introdutor. Todo esse procedimento é guiado por ultrassom, dá para ver que tem um aparelhinho de ultrassom ali. Então, ao invés de ser retirado, essa é um exemplo de uma veia safena doente. A gente chama termoablação, é uma lesão da veia
pelo calor. Isso torna o tratamento menos invasivo. Se você for repetir o exame um tempo depois, vai ver que a veia não está ali mais. É como se ela tivesse retirado. Mas não, por isso que ficou mais tranquilo, então, menos invasivo o tratamento. Inativa essa veia. E aí o organismo mesmo vai absorver. O organismo mesmo vai absorver. E é isso que melhora o pós-operatório. Que demais! E hoje em dia, assim, os guidelines europeus, americanos, a gente tem esse tratamento com laser como o nosso padrão ouro, como o nosso, o primeiro tipo de tratamento para safena. É o top no tratamento hoje, mas é indicado só para safena. Dá para fazer em outras veias também, perfurantes, e tem um outro tipo de laser que a gente faz em consultório, que é para tratar justamente os vasinhos e essas veias mais superficiais. Tá. Ele é sobre a pele, com os parâmetros no aparelho que a gente coloca, ele vai mais ou menos como se fosse queimar, só que sobre a pele. É uma evolução da esclero, então? É melhor do que o líquido esclerosante? Geralmente a gente faz associado às duas. O laser, ele diminui o calibre da veia e a gente associa com a escleroterapia. Que você trouxe, inclusive, né? O líquido aí. Esse é até um outro tipo, dá pra ver tanto que evoluiu. A espuma. Na verdade, é um líquido. E aí, com esse líquido, tem várias porcentagens que a gente consegue tratar vários calibres de veia, desde as mais fininhas até mais grossas e até veia safena. E a gente fala espuma porque esse líquido, quando ele é agitado com ar... É muito bacana essa mágica, né? Vai de um lado para o outro e vira uma espuminha. Aí vira uma espuma. Eu vou até tentar colocar aqui, ver se dá para ver. E essa espuma que é introduzida na veinha? Essa espuma. E aí é mais ou menos isso. A gente pega a varizes, faz um furinho nela, como se fosse, sabe, qual coletar sangue. Aqui. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ah lá, que bacana. Dá pra ver a espuminha ali, Deu, né? No pratinho. Se você levantar um pouquinho o pratinho depois, o Toninho consegue mostrar. Ah lá, que bacana. Muito interessante. Quer dizer, existem várias formas. E é muito individual o tratamento, Sim. por isso. Então, para cada tipo de paciente que procura a gente, que quer tratar as varizes, a gente conversa, vem em relação à idade, quero voltar rápido para as atividades, eu quero uma coisa em consultório, quero uma coisa definida. Então, o tipo de tratamento é bem individualizado. E a gente, essa gama de técnicas que a gente tem, a gente consegue escolher o melhor tipo de tratamento. E você falou uma coisa muito importante, essa coisa de, funcionou comigo, vai funcionar com você também, gente, pelo amor, não entra nessa. Até com situações bem simples, que é a escolha, por exemplo, da meia compressiva, né? Existem N gamas, N funcionalidades de meias, tipo de pressão, inclusive se ela venha só até a panturrilha, se ela é 7/8, se ela é meia inteira, cada pessoa tem uma indicação diferente. Cada pessoa tem também, uma indicação, né? Por isso que é importante a avaliação com o especialista, para saber justamente isso que você falou, qual que é a compressão, qual que é o tamanho. E eu vejo também muitas pessoas falando, mas a minha irmã tem, eu peguei da minha irmã, a minha vizinha tem, peguei da minha vizinha. E é onde a gente vê uma falha no uso da meia, porque o tamanho tá errado, fala que a meia apertou, a meia garroteou. E é justamente pode piorar isso. O quadro. Pode piorar o caso, pode fazer um garrote piorar o caso. Justamente não é a meia adequada para você. Pessoa. Tá. Tem um monte de perguntas chegando para você, doutora. Inclusive, pergunta da Duda tem a ver com a pergunta que o Leão colocou mais cedo aqui, né? Do tempo sentado, foi isso, né? Sentado em pé. Da Duda tá perguntando sobre sentado, então já vamos colocar essas duas situações aqui. Ficar muito tempo sentada, mais do que 6 horas, pode dar problemas nas pernas? O que fazer para diminuir esses problemas se tiver, né? Ela trabalhou como caixa de mercado, por exemplo, e ficava muito tempo sentada, assim como tem balconistas e outras profissões também que ficam muito tempo em pé. Pode, Duda, pode piorar sim. E é justamente isso que a gente está falando, quando a gente está com a perna para baixo, e tanto faz, se é sentado ou em pé. E principalmente imóvel, sem trabalhar a musculatura, igual a gente estava explicando. Pode agravar sim os sintomas e agravar as varizes, aparecerem maiores, às vezes ficarem mais saltadas. Como que a gente pode prevenir isso? Hidratando, tomando muita água. Uso de meia elástica, e com o cirurgião vascular vai avaliar, ver o mais adequado para o seu caso, e evitar ficar muito tempo parado. Igual se eu ficar mais de 6 horas parado, geralmente a gente pede para evitar. Então levanta, vai no banheiro, toma uma água, volta e senta, mas sempre tentar mexer a perna. Fazer atividade física, e a gente comentou no começo também que ajuda muito. Em alguns casos, drenagem linfática, com especialista, com fisioterapeuta capacitado para fazer, ajuda a melhorar um pouco também, ativa a circulação. E o calçado indicado para quem fica muito tempo em pé? Geralmente a gente pede para não ficar sem nada de salto, assim, uma rasteirinha, uma sapatilha. É ruim, chinelo é ruim. Chinelo é ruim. Tem que ter um saltinho. Um pouquinho de salto. Perto de 5 centímetros, um saltinho é ideal. Não tem nada comprovado ainda que o salto
piora as varizes, aumenta a quantidade, o salto alto. Só que a gente vê que piora os sintomas na perna quando a gente fica muito tempo. Por quê? Prejudica esse trabalho da musculatura. Sim. Quando a gente fica muito tempo de salto, dói um pouquinho, mas ainda não está comprovado que pioram as varizes. Que interessante, né? Porque quando a gente está de salto, a gente trabalha tanto a panturrilha, né? A impressão de que a gente está usando ela acaba, mas bastante esse movimento que a gente faz com o pé fica um pouco menor. A gente fica, apesar de trabalhar, de estar andando, de mexer, a bomba que a gente faz assim com o calcanhar, com o pé, fica um pouco dificultada. Tá o ideal é um saltinho até grosso e perto de 5 centímetros. A Eliana está perguntando o seguinte: estou na menopausa e tenho tendências à trombose. Posso fazer reposição hormonal? Caso não, o que ela pode fazer? É complicada essa questão de mexer com os hormônios. Essa é a questão mais né? delicada, Vilena. Provavelmente não. O ideal é sentar com o ginecologista e com o cirurgião vascular para decidir um tratamento, uma alternativa à reposição hormonal. Porque o hormônio pode aumentar a possibilidade de trombose. Se você tem um histórico, tem que saber qual é, por quê, como que é esse histórico, qual é essa tendência que você tem. Mas geralmente, se a pessoa teve trombose ou tem um histórico forte de histórico familiar, a gente orienta a não usar a reposição hormonal. Tá. Rodrigo quer saber o seguinte: por que surgem esses vasinhos na região do nariz? Causa algum mal para a saúde? Não só no nariz, né? Eu nasci com vasinho nas costas, né? Pode ter. Esses vasinhos geralmente não são tão doentes igual a gente fala com esses da perna e dá para tratar. O laser é uma ótima alternativa, esse laser que a gente está conversando do consultório mesmo. Geralmente a gente não injeta nada no rosto, no caso de espuma ou glicose. O laser tanto faz, pode ser colo, testa, no nariz, nas costas. A gente tem várias técnicas que a gente pode usar, mas o laser, no caso do rosto, desse específico do nariz, é uma ótima indicação. Uma sessão rápida, geralmente 2 a 3 sessões, já somem os vasinhos. Tá. Pergunta da Márcia. Bom dia, minha linda. Ela quer saber o seguinte: descobri varizes no ano passado, tomo remédio todos os dias, mas no final do dia a perna incha muito. É normal? Márcia, não é que é normal, mas é esperado. Então, com uma consulta, a gente consegue ver como é a sua rotina, o que a gente consegue melhorar na sua rotina. Tem vários fatores de risco para varizes e que pioram o inchaço da perna, como a gente estava falando. Uso hormonal, sobrepeso ou obesidade, o sedentarismo, as profissões, essa profissão que fica muito tempo em pé, muito tempo sentado. Então, algumas coisas na sua rotina a gente consegue otimizar e melhorar os seus sintomas. Tá bom. A Nu Silva quer saber o seguinte: quais são as apresentações que a gente pode esperar depois de uma sessão de escleroterapia? Porque ela está dizendo se é normal formar caroços após a esclero, em alguns pontos onde houve a aplicação. Ela disse que aconteceu com a mãe dela, que ela tem mais de 50 anos, mas ela tem 30 e com ela não aconteceu. A formação de caroços pode acontecer, tá? A gente tenta evitar, mas pode acontecer principalmente em veias mais calibrosas. Provavelmente no seu caso foi com umas veias de menor calibre e na sua mãe às vezes de maior calibre, que a gente consegue tratar com a espuma. O que a gente faz para evitar essa inflamação exacerbada, a formação dos caroços? A compressão com a meia elástica depois do tratamento. Diminui o calibre da veia e diminui esse processo inflamatório, mas pode acontecer que forme sim. Tá bom. 2 pessoas perguntando a mesma coisa. A Kátia e deixa eu ver o nome, é o Marcelo. Estão dizendo que, bom, no caso a Kátia tem 72 anos e quando está muito calor os pés incham. É questão vascular? Pode ser questão vascular, igual a gente estava explicando, que tem uma vasodilatação, então dificulta um pouco desse retorno venoso, que o sangue sai do pé e chega no coração, mas isso acontece não necessariamente em quem tem doença. Em pessoas que têm as veias saudáveis, só por esse processo de compensação do organismo, pode ter um inchaço. E aí é onde entra, mesmo sem doença, pode usar uma meia elástica, pode fazer avaliação com vascular, para tentar controlar os sintomas. Tá, pergunta da Tânia: massagem com cremes pode auxiliar na circulação, diminuir as varizes? Não tem um creme ou um comprimido que diminuam as varizes. O que a gente tem no mercado, esses cremes ajudam nos sintomas. Então, no final do dia, se você quiser fazer uma massagem, tá com a perna cansada, com um peso, controla os sintomas, mas as varizes tem que fazer algum tipo de procedimento. Aí a avaliação com vascular vai fazer o mais indicado para o seu caso. Tá bom. A Silvia: bom dia, linda. A minha perna esquerda, quando eu ando, depois de 30 minutos, começa a latejar.
Pode ser que tenha alguma veia interna, porque é difícil quando não vê, né? Muitas vezes a varizes está ali aparecendo na pele, né? Na maioria das vezes a gente consegue ver, mas não em todos os casos. Aí entra a importância do exame de ultrassom Doppler que nós falamos também anteriormente, que vai fazer um estudo das suas veias internas. Se tiver algum comprometimento nessa veia e no lado esquerdo, pode ser que aconteça assim, os sintomas piores de um lado. Tá bom, tem muita pergunta ainda chegando. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Obrigada mesmo, foi muito legal. E agradeço demais também a sua presença, doutora. Explica tão bem. Que aula. Fica à disposição, Muito obrigada, viu? Que aula maravilhosa. Se tiver mais alguma questão importante, relevante sobre esse assunto, pode fazer alguma consideração final. Tá, e pode mandar no Instagram, que depois eu respondo também. Tá bom. Eu entro no Instagram e termino de responder todo mundo. Ai, que linda. Gente, fofa, obrigada, adorei. Então, para você acompanhar, eu não tenho aqui? Eu tenho, deixa eu ver. Pode falar seu Insta. Ah, tá aqui. @DRA Natácia Domingues. Natácia com TH. Com TH dois e S. Isso. @DRA Natácia Domingues. Lá no Insta. Pode começar a seguir, tá bom? Para fazer contato com essa querida. E tá convidadíssima a voltar logo. Eu tá vou bom? adorar. Obrigada. Beijo, Tchau. ótimo dia. Bom dia. Muito legal, né, gente? Adorei esse papo.